A gente tem momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de raiva, momentos de estresse, momentos de tristeza, fica doente, fica sem dinheiro, fica duro, leva bronca na empresa, dá bronca no funcionário, né? Se aborrece, é o trânsito, é o marido, é o filho, enfim, todo mundo tem esses altos e baixos, né? E nesses altos e baixos, o que acontece com a nossa energia? Altos e baixos, né? A gente muda a energia, muda a sintonia, muda a vibração e manda isso para o universo. Certo? Alguém quer perguntar? Diga. Diga, Júlio. Opa, bom dia. Bom dia. Minha dúvida em relação é quando começa o processo de obsessão, por exemplo, dizer que tem um espírito aqui e está começando a tentar plantar um pensamento negativo em mim. Mesmo eu bloqueando, esse processo de ter conseguido plantar esse pensamento para eu bloquear já configura uma obsessão? Menino, você quer adiantar todos os meus slides? Não, mas é boa a pergunta dele, né? Estou brincando com ele, vocês já me conhecem. A obsessão, primeiro, pergunta clássica aqui dessa aula, né? Que o Júlio quase que fez ela, mas sempre tem um aluno que me pergunta assim, como que eu sei quando eu estou num processo de obsessão? O que vocês acham? Qual é a resposta? É fácil essa resposta. Como que eu sei quando eu estou passando por um processo de obsessão? Tânia disse quando eu não tenho controle. Everton quer falar ali. Bom dia a todos. Eu acredito que a partir do momento em que a gente começa a ser influenciado a fazer algo que, apesar da gente entender que não é o correto, mas a gente vai lá e, às vezes, aceita. Geralmente, a gente está sendo obsediado, a gente vai lá e faz. Mas aquilo não deveria ser o normal, o correto, o indicado. Então, por passar por uma obsessão, a gente acaba cometendo essa infração, vamos dizer assim. É parte da resposta. Tá certo. Mas é parte da resposta. O que mais? Gente, como que eu sei que eu estou sofrendo um processo de obsessão ou de influência espiritual? Né? Se é uma influência espiritual, vou repetir isso 10 vezes hoje para vocês saírem com isso incutido na mente. Se é uma influência espiritual, né, o espírito não está querendo me fazer mal, mas está me fazendo. E eu estou sentindo alguma coisa diferente. Né? Como que eu sei? Só tem uma resposta. Sabe qual é? Autoconhecimento. Você não se conhece? Você não sabe do que você é capaz? Quais são as suas capacidades? Qual é o seu comportamento? Quais são os seus pensamentos? O que você faz, o que você não faz, como você se relaciona? Né? Então, se algo, como ele disse ali, algo está saindo do meu normal, opa, acendeu uma luz vermelha. Certo? Essa é a forma da gente entender. Ou tem uma outra forma também, mas que a gente quase não dá atenção para essa forma, que é uma outra pessoa falando. Né? Principalmente as pessoas que têm um convívio próximo a você, seu familiar, né? Seja filho, mãe, esposa, marido, ou um grande amigo, uma grande amiga, né? Que percebe, chega para você e diz, Ana, tá diferente. O que está acontecendo? Você está triste? Está passando por alguma coisa? Né? Ou você está irritado? Porque você está baixo astral? Você está acontecendo alguma coisa com você? Você diz, não, porque você não é assim. Você está diferente. Esses dias você está assim, está assado, tá, né? Também é a hora de você acender aquela luz vermelha. Certo? A menos, né, gente? Vamos usar o discernimento. Óbvio que se você estiver realmente passando um problema, está com uma pessoa doente em casa, está com um problema financeiro grave, teve um grande aborrecimento, você não vai estar bem. Né? Mas se está tudo tranquilo na sua vida, nada mudou, e essa pessoa vem e diz alguma coisa sobre você, já aconteceu isso comigo várias vezes. Né? Semana retrasada eu cheguei aqui e o Vini falou assim, Alê, o que você tem? Falei, nada. Você está estranha, você está introspectiva, você está, né? E eu estava com um problema. Eu falei, não, Vini, é por causa disso, né? Mas ele percebeu. Mas se eu não tivesse com nenhum problema, já era a hora de acender a minha luz vermelha, né? E dizer assim, opa, né? Por que
eu estou sendo vista de uma forma diferente, a forma que eu não sou, né? Isso é vindo de terceiros. Mas tem o meu autoconhecimento, né? Então, se eu sou uma pessoa que estou sempre good vibes, que eu estou sempre positiva, né? Que eu estou sempre, por mais que as questões aconteçam, eu não me deixo abalar. E eu percebo que 1 semana, 2 semanas, eu estou irritadiça, eu estou sem paciência, eu estou dando respostinha curta e grossa. Alguma coisa está diferente, né? Então, esses dois sinalizadores que mostram que tem alguma coisa diferente, além de mim. Certo? Então, Júlio, eu posso, sim, começar a sofrer um processo de obsessão. Mas se eu bloqueei, foi a palavra que você usou, né? Eu bloqueei. Certo? Já a tema da próxima aula, que é a desobsessão. Né? Mas eu posso mudar isso a qualquer momento. Né? Não significa que eu permiti a conexão com algum espírito, né? Que algum espírito conseguiu me acessar. Pronto, ele ganhou a chave, ele entra e ele faz o que ele quer. Não, eu posso trancar a hora que eu quiser. Tá? A gente vai ver isso na próxima semana. Como é que a gente... Hã? Gente, menino, você quer ficar 4 aqui dentro? Porque cada aula são 2 horas. Vocês querem ficar, a gente fica até as 2 da tarde. Aí a gente mata a aula da semana que vem, né? Então, a gente pode sim, Júlio, interromper esse processo, tá bom? Sintonia mental. Aí tem outra perguntinha lá no Livro dos Espíritos que diz assim: haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? O que a gente tem absoluta liberdade? Que ninguém pode aprisionar. Se eu estiver numa cadeia, numa penitenciária de proteção máxima, ainda assim, eles não conseguem aprisionar isso. É o quê? Vocês não deixaram nem eu beber água, gente. Povo rápido. É o pensamento mesmo. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves. Né? Então, dizem os cientistas, né, os neurocientistas, alguns dizem que a gente tem 8.000 pensamentos por minuto. Né? Alguns vão até 10. Aí, se eu perguntar para você... Aliás, por minuto não, gente. Por 24 horas. Por dia. Por um dia. Se eu perguntar para vocês assim, me digam aí os 8.000 pensamentos que vocês tiveram ontem. Vamos começar a numerar. Alguém sabe? Não, né? Eu também não. Também não sei. Eu vou lembrar, assim, de umas 3 coisas que eu pensei ontem. Olhe lá. Né? Mas o que isso quer dizer? Que o pensamento é pulso. Né? Pensamento é diferente de ideia. Ideia é um conjunto de pensamentos. E quando a gente for tentar lembrar o que aconteceu ontem, a gente vai lembrar das ideias. Né? O que eu pensei isso, aquilo, esse assunto, aquele assunto com aquela pessoa e tal. Mas no dia a dia, nas nossas 24 horas, a gente tem pensamentos, que são pulsos. Né? E o que acontece com o pensamento? Ele vai para o universo, né? Que geram ideias, que gera vibração, que gera sintonia, que gera energia. E o que a gente diz é por esse sentimento aí, que vem do pensamento. Vou explicar para vocês. Eu posso estar falando uma coisa, mas estar pensando outra. Não posso? Consequentemente, eu estou falando uma coisa, estou pensando outra e estou sentindo outra. E tudo isso está gerando uma sintonia, uma vibração e uma energia. Tudo. Tudo que a gente pensa e sente, né? Afinidade, sintonia, emoção, a gente gera uma energia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ricardo fez essa aula ontem. Não fez não, viu, gente? Estou só contando a história.
Mas vamos dizer que Ricardo fez essa mesma aula na turma de sexta ontem, e eu estava aqui e assisti. Achei fantástica a aula dele, né? Aí eu posso, no final da aula, ele vir me perguntar assim, porque eu já dou aula há mais tempo do que ele, e aí ele vir perguntar a minha opinião. E aí, Ale, o que você achou da minha aula? Aí eu posso, por raiva, né, por inveja, né, eu posso dizer para ele assim, gostei, mas você podia melhorar aquele slide, aquele assim, esse aqui que você falou não está muito certo e tal, não sei o quê, pé, né? Estou emitindo uma energia, né, ruim, mas estou sendo sincera, né? Agora eu posso fazer o contrário. Eu posso ter achado a aula dele sensacional, né? Mas dizer para ele que a aula dele foi sensacional, mas a inveja continua aqui. Eu fiquei com uma raiva, porque o Ricardo começou a dar aula agora. Eu tenho 10 anos que dou aula, ele fez a primeira aula, a aula dele foi fantástica. Botou a minha no chinelo, deu de 10-0 na minha aula, né? Aí, quando ele vier me perguntar, eu falo, não, foi fantástica a sua aula, nossa, foi sensacional, eu queria até pedir os seus slides, porque, da onde você tirou aquilo assim, assim, assim? Qual foi a fonte? Nossa, Ricardo, você está de parabéns, eu nunca vi uma aula tão boa, né? Eu falei a verdade para ele, mas o meu sentimento é outro. Eu estou com uma inveja, uma raiva, um recalque, né? Porque ele fez essa aula melhor do que eu, né? E aí, o que está valendo para o universo? O que eu falei de verdade para ele ou o que eu estou sentindo e emanando? Entende a diferença? Entende a diferença? Então, o que eu falo não significa o que eu estou emitindo para fora. E a minha linguagem com o universo, quando eu digo com o universo, é com os outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, é sintonia e vibração. O universo não entende palavras. Né? A minha avó tinha uma frase que ela dizia assim, palavras o vento leva. Né? Os antigos tinham muito esse ditado, né? Palavras o vento leva. Né? Então, é isso. Eu posso estar elogiando ele, porque é a verdade, foi uma aula boa mesmo, mas eu não estou sentindo isso. Eu não estou elogiando de coração, eu não estou feliz porque ele fez uma boa aula. Eu estou com inveja porque ele fez uma boa aula. Né? Então, quando eu estou mandando isso para o universo, estou aqui soltando toda a minha energia de inveja, de raiva, de mediocridade, eu estou atraindo para mim mentes semelhantes. Esse é o processo da obsessão. Né? O que eu emito, eu atraio. Não existe outra forma. Então, qual é o pulo do gato, galera? Perceber o que a gente está emitindo. Não é o que a gente está falando, não. O que a gente está falando, a gente pode falar e estar realmente conectado com o que eu estou sentindo. Isso pode acontecer. Mas eu posso fazer o contrário também, falar uma coisa e estar sentindo outra. E aí, o que eu estou sentindo é o que está vibrando. Certo? Entenderam isso? Então, vamos lá. E aí, qual é o padrão dos seus pensamentos? Cada um responde para si. O que é que vocês andam vibrando aí ultimamente? Em que sintonia você está vibrando? Vão pensando aí. Faz uma recordação aí dessa semana, né? Do sábado passado para esse sábado. Vocês estão vibrando o quê? Eu botei só alguns exemplos, né? Amor, alegria, paz, culpa, raiva, medo, mas isso foi só exemplos, né? Como foi essa semana aí de vocês? De sábado passado para essa? Vocês vibraram mais em qual sintonia? Se respondam, né? Só pense aí. O que você vibrou foram as companhias que vocês tiveram. Tem outro ditado, hoje estou a rainha dos ditados, né? Tem um ditado que diz assim, ó, diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? A gente aqui, os espíritas, né? Vocês agora também, dizem assim, ó, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Então,
Façam aí a avaliação de vocês. Essa semana, do sábado passado até esse sábado, eu andei com quem? Quem eu convidei para entrar na minha casa? Quem andou comigo no meu trabalho? Quem foram as minhas companhias dentro da minha família? Quem foram as minhas companhias durante o meu sono, enquanto eu estava em libertação parcial do meu espírito? Enquanto eu dormia, eu estava em que companhia? O que vocês acham aí? Não precisa me responder, não, porque eu não quero saber da vida particular de ninguém, viu? Vocês que fiquem aí com as companhias de vocês. É só uma autoanálise aí de vocês. E aí eu vou convidar vocês, a partir de hoje, dessa aula, todo dia, quando a gente for dormir, a gente fazer essa análise. Quem será que me acompanhou durante esse dia? A resposta é fácil. É o que eu vibrei. O que eu vibrei naquele dia foram as minhas companhias. Não tem outro jeito. Não tem escape, né? Não foi se eu briguei, se eu bati boca com alguém, se eu discuti. Não, porque às vezes a gente não precisa discutir nem falar uma palavra. Mas, como foi o exemplo que eu dei aqui, eu fiquei ali angustiada, com raiva, não falei nada, mas xinguei aqui, mandei para tudo que foi lugar mentalmente, né? E aí eu mandei para o universo, e o universo me devolveu. Certo? Diga, Ana. Eu acho que agora eu entendi, porque quando você falou de amor, alegria e paz, ninguém passa o dia vibrando em amor, alegria e paz o tempo todo. Não, eu falei, foram exemplos, mas né? aí, quando você falou que, na verdade, talvez seja uma culpa intensa, uma raiva intensa, um medo intenso, porque durante o dia, você está no trabalho, você tem 1000 eventos, você se aborrece, como você falou, mas eu acho que a intensidade que você quer falar, eu entendi agora. Perfeito. Agora eu discordo de você. Tem dia que a gente passa em amor, alegria e paz. Eu tenho dias assim, vocês não têm, não, gente? Eu tenho. Ah, também. então pronto, Mas, Ana. assim, não são todos não é um os normal. dias. Não são não é todos os normal, dias, mas né? tem. Hoje, por exemplo, eu não tive aborrecimento nenhum. Eu estou em amor, alegria e paz aqui para vocês. É isso, eu mas- vim no amor, alegria e paz. E amor, né? Paz e amor para vocês. É isso, Alessandra. Mas não é uma Mas não é constante. uma Eu entendi o que constância, você quer né? dizer. Eu entendi. Agora, o grande pulo do gato também, né? Como eu falei para vocês, a gente tem esses altos e baixos, né? Nós não somos perfeitos, a gente se estressa, tem tudo isso. O pulo do gato é o quê? A gente não pode permanecer nisso. Aí vem, de novo, vamos retroceder a fita aqui. Fita é coisa antiga, né? Denuncia idade, né? DVD também é antigo, Jorge. O galera agora é nuvem, é tudo na nuvem. Né? Meus filhos não sabem nem o que é uma fita VHS. Nunca ouviram falar. Mas, enfim, vamos retroceder a aula aqui, uns 20 minutos, né? Que eu falei. E vamos pensar nisso aí. Né? O autoconhecimento. Se eu estou permanecendo em algum estado que não é o normal meu, eu tenho que acender essa luz aí vermelha que eu falei, né? A gente tem todo o direito de ter esses altos e baixos, de ter sentimentos bons, ruins, energias positivas, energias negativas, é do humano, né? Todos nós temos. A gente precisa só ficar atento para não permanecer, não deixar isso crescer, porque aí passa daquele primeiro passo que o Júlio falou para o segundo passo da obsessão, que a gente vai ver. A obsessão ela é dividida em 3 classificações que Kardec trouxe, né? Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, se a gente não se atenta quando a gente está lá na obsessão simples, a gente passa para o segundo passo, né? Então, é só ter essa atenção. Diga, Marcos. Pessoal, bom dia. Eu sou um grande fã de André Luiz, né? Eu também. E aí eu leio já li todos os livros dele, e como eu não tenho essa memória prodígio, eu não lembro em qual livro. Ah, somos iguais, então, nisso. Então, tem um dos livros, em um livro de André Luiz, um dos livros, ele nos mostra que existe no plano espiritual verdadeiras universidades onde os espíritos ainda menos esclarecidos estudam para aprender técnicas de obsessão, para fazer com que você caia na sintonia que ele deseja. E muitas vezes, criaturas encarnadas que têm determinados tipos de missões são assediados de maneira bem específica para que possam
ser derrotados naquilo que vieram que se proporam a vir fazer aqui no planeta. Nós, inclusive, quando nós caímos num processo de depressão, quando a gente cai num processo de tristeza por uma decepção qualquer, eles aproveitam esse momento de fragilidade espiritual, fragilidade moral nossa, para poder plantar aquela sementinha. E daí, se você permite que a coisa evolua, que a coisa cresça, você termina tendo uma queda, né? A depressão, que é o mal do século, né? Ele é muito utilizado pelos espíritos ainda menos esclarecidos para fazer com que você realmente faça determinado. É exatamente isso que Marcos está dizendo, né? Vamos elevar aqui o nível dos espíritos. Chico Xavier sofreu processo obsessivo. Divaldo Franco conta isso, né? Sofreu processo obsessivo. Por quê? Porque, apesar de serem espíritos, né, com toda essa história, com toda essa bagagem que a gente conhece, são o quê? Humanos. E todo mundo tem esse seu momento, né? De estresse, de tristeza, de nervoso, de angústia, de medo, né, de fragilidade, de vulnerabilidade. E nesses momentinhos a gente abre a fresta da porta. Eles entram, né? E aí o pulo do gato. Não deixar, perceber. Né? Ou perceber por si, ou perceber pelo toque de uma outra pessoa e fazer alguma coisa para mudar isso. Né? Aí vou matar ela. Semana que vem a gente vai aprender como que a gente faz para mudar isso. Né? Que a gente tem várias técnicas para mudar isso. Né? Então, a gente pode mudar essa situação a qualquer momento. Né? Mas a gente não tem... Eu vou simplificar aqui para vocês. Já dou a palavra, Léo. Obsessão ou influência espiritual é igual gripe e dor de cabeça. Todo mundo teve ou vai ter. Não existe ninguém que passou por aqui que nunca teve uma gripe, um resfriado, uma dor de cabeça. Né? Pode ser aquela pessoa que diz, não, eu tenho uma saúde de ferro, mas já teve uma dor de cabeça. Então, obsessão é isso. Né? Influência espiritual a gente vai ter. Né? Vai ter uma hora. A gente precisa ficar atento. Né? E tomar uma atitude para que ela não progrida, assim como uma gripe. Né? Se você sente os primeiros sintomas de uma gripe, de um resfriado, o que você faz? Procura um remédio para tomar, né? Se alimenta melhor, se hidrata, repousa, se você pode, tal, não sei o quê. A obsessão é igualzinho. Né? Percebeu ali os primeiros sintomas, tem que tomar uma atitude, porque se você ficar parado, ela vai te dominar. Certo? Diga, Léo. Bom dia. Bom dia. dia. Minha pergunta vai ter até uma ligação direta com essa metáfora que você fez. Assim como a gripe, a gente também tem como aumentar a nossa imunidade para também não ser atingido, né? E aí eu queria perguntar sobre as influências que a gente... Assim, enfim, existem pessoas que a gente sente, às vezes a gente encosta, conversa com uma pessoa, de fato a gente recebe aquela energia, sai às vezes até mais triste de uma conversa que a gente iniciou. Mas eu queria saber se, além de espíritos reais, né, pessoas, enfim... a gente também pode ser influenciado por obras fictícias, por exemplo. Existem filmes, se a gente assistir um filme de tragédia, filme com muita morte e tiro, isso tem a possibilidade de influenciar o nosso pensamento e assim abaixar a nossa frequência, conectar a gente com coisas ruins. Então a gente tem que se alertar também a esse tipo de coisa, né? Literatura também. Não vou não, Léo. Vou te responder agora, Léo. Ela tá vendo? Fazendo intriga. Obsessor, isso aí, gente, é obsessão, influência de encarnado para encarnado. Tá vendo? Que eu falei no início da aula, a gente vai ver os slides ali de todos os tipos de influência. Influência de encarnado para encarnado. Eu nem abri a boca, a pessoa já está fazendo a intriga, entendeu? Vou te responder, Léo. Qual era a minha pergunta? Mentira, eu lembro. Sim, né? Qualquer coisa que baixe, né, a nossa vibração, que leve a gente para um estado diferente, baixo, né, uma vibração, uma sintonia, alguma coisa que deprima a nossa energia, leva a gente a conectar com mentes semelhantes. Tá? Se eu estou alto astral, eu brinquei, né, que eu cheguei hoje aqui, amor, paz e alegria, eu estou conectada com a galera do amor, da paz e da alegria. Né?
Agora, se eu chegar em casa agora, for ver um filme triste, que vai me conectar com uma situação ruim que eu vivi, né? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo para a gente ir entendendo. Vou ver um filme de uma pessoa que teve um câncer, aqueles filmes que tem, né? Triste, de amor, não sei o quê. Aí eu tive também uma situação na família de uma pessoa que sofreu com câncer terminal. O que isso vai fazer? Vai me reportar para aquele lugar, para aquele momento, né? Eu vou abaixar a minha vibração ali. Ah, então eu não posso assistir esse tipo de filme? Pode. Qual é o pulo do gato? Orai e vigiai. Foi Jesus que ensinou isso para a gente, né? Eu posso, naquele momento ali, eu estou ali assistindo aquele filme, eu vivenciei, eu chorei, tudo aquilo. Mas acabou o filme, acabou, pronto, acabou, desliguei, vou fazer outra coisa, boto uma música autoastral, saio de casa, vou passear, vou fazer um trabalho, vou ler um livro, vou tomar banho, vou comer, vou fazer outra coisa. E tirar aquilo do meu pensamento, né? A lição maior, gente, eu vou repetir daqui até o final da aula, né? Todo mundo passa por isso. Ninguém consegue viver good vibes o tempo todo. Desconfiem daquelas pessoas que ficam good vibes o tempo todo. Nada me aborrece, eu estou sempre feliz. É aquela pessoa que faz o exemplo que eu dei aqui. Estou feliz por fora e estou ferrada por dentro, né? Eu estou fazendo a aparência para o mundo que eu estou ótima, maravilhosa, nada me aborrece, eu sou espiritualizada, né? Eu vivo numa harmonia, então eu não posso me deixar acontecer isso. Mas por dentro eu estou aqui irritada, angustiada, melancólica. Chego em casa, dou cada surto que ninguém imagina, né? Eu estou me conectando com quem? Com a galera do Harmonia, Paz e Amor? Não, né? É uma grande mentira que a gente fala para nós mesmos, né? Então, o pulo, a fórmula mágica, eu vou passar por isso, todos nós vamos, nós temos altos e baixos, a gente vai conectar com pessoas na mesma vibração, mas eu não posso permanecer assim, né? Por mais triste, por mais ruim que seja uma situação, né? Eu falei de uma pessoa que está com um câncer terminal, eu vou ficar feliz? Não, mas eu vou tentar manter a minha energia o máximo elevada possível por mim e pela pessoa, né? Ela vai desencarnar? Vai, eu vou também, uma hora, né? Então a gente tem que ir trabalhando os nossos pensamentos para que a gente vá mantendo a nossa energia o mais alto possível, o mais que a gente puder entrar numa sintonia, numa vibração mais elevada. Vai ter momentos que eu vou cair? Vai, mas vai ter outros momentos que eu vou ter que levantar, né? O momento que você se entrega às coisas ruins, seja de qualquer ordem que for, é o momento que você permite que essa influência cresça. Certo? Isso serve também de encarnado para desencarnado. Né? Aquelas pessoas que perdem os seus familiares e vivem o luto eterno. O luto é para ser sentido, é para ser vivido. Existem 5 fases do luto, né? A gente tem que passar por elas todas, mas a gente tem que seguir a vida para frente. Porque se você permanece naquele luto, né, cultuando aquelas coisas, daquela pessoa, só fala naquela pessoa o tempo todo, é aquela pessoa. Eu tenho uma pessoa recentemente que perdeu o seu cônjuge no Covid, já tem quanto tempo? 3 anos, né? Vamos botar 2, né? 2 anos, né? Que a gente já... Essa pessoa faz uma postagem todos os dias daquela criatura. Saudade, como eu sinto sua falta. Isso é obsessão. Isso é obsessão, de encarnado para desencarnado, né? De você para a pessoa que foi. E pior, tanto você está tendo companhias iguais, né, de pessoas que estão passando pelo mesmo problema e se juntam a você por afinidade, que é um imã, gente. Sabe imã? Que puxa? É imã, né? Quanto você está fazendo mal para quem foi. Porque, às vezes, a pessoa que foi está lá querendo seguir a vida dela e não consegue, porque sua energia puxa de volta. É obsessão também, né? Diga. Bom dia. E quando nós somos adultos, a gente tem esse controle do pensamento. E quando uma obsessão é com um jovem, um adolescente, na faixa de 11, 12 anos, que ainda não tem essa maturidade de filtrar os pensamentos, entendeu?
Ó, eu não vou poder deixá-la no vácuo, porque eu vi que uma pergunta, assim, de ordem pessoal ali, de alguém conhecido, né, dela. Então, eu não vou deixar... É da próxima aula. Mas a intrigueira, eu não vou deixar ela no vácuo, né? Eu vou dar um spoiler, né? Nesse caso, né, tanto de criança quanto de adolescente, o que a gente tem que fazer para que essa obsessão corte? A gente não pode dizer para a criança assim, tenha bons pensamentos, pensamentos positivos, né? A gente tem que tirar a criança daquela sintonia. Como é que a gente tira? Mudando a nossa vibração. Como é que a gente muda a nossa vibração? Inúmeras formas. Uma criança chama para brincar, para ver um filme, para não sei. Quando você percebe que ela está ali numa influência diferente, né? Semana passada, acho que foi Dona Maria que perguntou isso para mim. Está numa influência diferente, muda a vibração dela, né? Mudou a vibração, caiu o Wi-Fi. Mudou a senha. Certo? O adolescente é a mesma coisa. Outra coisa que ajuda muito, terapia, se puder levar, né, esse adolescente, né? Então, todas as formas que a gente tem de mudar a nossa sintonia mental é uma desobsessão, certo? Então, se percebeu que aquela criança está agindo de forma diferente, aquele adolescente, que pode ser inúmeras coisas, né? Não significa que seja uma obsessão, uma influência espiritual, pode ser um monte de coisa, ainda mais essa idade aí é uma idade que pode ser muitas coisas, pode ser influência de encarnado para encarnado, ou seja, dos coleguinhas, da turminha, né? Adolescente tem a necessidade do pertencimento, né? Então, às vezes, o adolescente muda completamente o seu comportamento para pertencer àquele grupo, né? Aquele grupo é totalmente o contrário do que a família ensinou, dos valores, da ética, de tudo que a família... Mas o adolescente muda tudo para se pertencer àquele grupo, né? Aí a gente diz, está obsediado. Não está, não. É só uma questão de adolescente. Então, isso tudo tem que ser olhado com cuidado, né? Para a gente não botar tudo dentro do pacote lá da influência espiritual, certo? Viu, intrigueira? Respondi. Então, as emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, a minha vibração é que vai me situar numa dimensão. É a minha vibração que vai atrair para perto de mim pessoas de vibração semelhante, com sintonias e afinidades semelhantes. A minha vibração. Então, eu não estou legal hoje, beleza, mas amanhã eu preciso estar. Sabe aquelas coisas? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Então, eu preciso estar. Né? Mas eu estou doente. Eu estou uma semana doente. Beleza, então você está uma semana. Na segunda semana, você vai tentar estar melhor. Certo? É sempre o nosso esforço. Né? Tem uma frase clássica de Kardec, que ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. Então, é o nosso esforço diário. É fácil? Não, mas também ninguém disse que seria. Né? É esforço. A gente não quer esforço, né, gente? Nós, humanos, somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem, né? E a gente quer o caminho mais curto. Mas sinto dizer que não é assim. Não existe o caminho mais curto e não existe nada para ontem. A evolução não dá saltos. A gente tem que se esforçar todo dia. Chato, né? Mas tem que fazer. Porque se a gente não se esforçar, ninguém vai se esforçar. Nem mãe, nem pai pode percorrer o caminho do filho. Né? A gente tenta, orienta, dá conselho, se estressa, mas é o filho que vai ter que viver aquilo para aprender. Né? E é assim porque somos indivíduos. Então, não adianta. Né? Certo? Vamos lá. E aí, depois disso tudo que eu falei, o que é a obsessão? Alguém mudou aí algum pensamento? Continuam pensando que é a influência que um espírito exerce sobre o outro?
Vamos ver o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, ó, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Evangelho segundo o Espiritismo, escrito lá em 1860 e pouco. Né? Então, o que a gente precisa fazer aí? Contextualizar esse espírito mau. Certo? Não são espíritos maus, são espíritos ignorantes, né? Que diz exatamente o que está dizendo a palavra. Pessoas que ignoram algum fato e, por isso, se comportam daquela forma, né? Não sabem as consequências, não sabem o porquê, só conseguem se focar naquele momento na sua dor, né? Então, pessoas que foram traídas, foram enganadas, ou que estão com muita saudade, ou que estão com muita tristeza, aquilo é tão avassalador para aquela pessoa que ela não consegue enxergar mais nada além daquilo, né? Então, ela ignora o que acontece por conta daquele comportamento. E aí ela vai em busca daquilo, né? Com aquela pessoa, influenciando ela negativamente, né? E trazendo alguns prejuízos, certo? Então, a gente contextualizar aí esse espírito mau. Não é um espírito mau, é um espírito ignorante, que não sabe por que está fazendo aquilo e porque a sua dor é verdadeira. Ele está sentindo aquela dor, né? Seja que dor for, né? E aí ele vai em busca de resolver aquilo. E, às vezes, o resolver para ele é a vingança. A gente faz isso ou não faz, gente? Né? A gente faz isso, né? Fulano fez isso comigo, quero ver se ele não vai passar por isso, como é que vai ser para ele, né? Quero ver o que aconteça. Aí tem aquela galera que fala assim, como é que fala? Deus lhe dê em dobro. Bota na mão de Deus, né? Não sou eu que estou rogando a praga, não. Deus lhe dê em dobro, né? Tem essa galera também, né? E aí Adenauer fala assim para a gente, ó, muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sutileza e pela ausência de conhecimento, em distinguir distintas origens das ideias. Então, o que eu falei para vocês há minutos atrás, o que precisa aí? Autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, por mais sutil, por mais, né, simples que seja, a gente começa a perceber se são minhas aquelas ações, se é aquela forma que eu me comporto, é daquela forma que eu falo, é daquela forma que eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, ou se eu estou agindo diferente naquele momento, né? Naquela semana, naquelas 2 semanas, naqueles dias, naquele mês, né? Depende, como eu falei para a Júlia, depende do quão essa obsessão está caminhando e está progredindo, né? Quanto mais ela progredir, mais tempo eu vou estar nesse estado, né? E mais ela vai me influenciando, vai passando aí do simples para o mais profundo, certo? Isso aí eu já tinha falado, cadê? Não foi? Né? Falei para vocês lá no início, né, sobre a diferença da obsessão para a influência espiritual, né? É uma ação persistente, de caráter contínuo, que o espírito exerce sobre o outro, isso é sempre negativo. Então, a intenção do espírito é realmente... Ai, gente, eu preciso parar, beijo. Eu amo aquela alma que está passando ali. A intenção do espírito é realmente de influenciar negativamente, né? E a influência espiritual não, é sutil, pode ser boa, pode ser má, como eu falei, é de um espírito sobre o outro e tem um caráter eventual e sem a intenção ruim. Prejudica? Prejudica. Faz mal? Faz mal. Mas não é essa a intenção do espírito que está envolvido ali naquele processo. Certo? Isso eu já tinha falado, estou só reafirmando para vocês, né? Trazendo no slide. E quem são os obsessores? Vocês obsediam alguém? Quantas mães tem aqui? Levanta a mão aí. Olha quanta obsessora.
Um monte de obsessora. Quanto marido tem aí? Levanta a mão. Será que são obsessores? Não? Ó, todos disseram que não. As mães riram, vocês viram, né? As mães riram, admitiram que são obsessores. Os maridos disseram. E as esposas? Quantas tem aí? Quem obsedia aí o marido? Ó, viu? As mulheres são mais, né? Entendem, né? São sinceras, né? Porque quem está na vida de solteiro tem amigo que influencia, tem irmão, né? Tem os amigos de trabalho, da escola, da faculdade, né? A influência é o tempo todo. Mas não é só ruim, né, gente? Os maridos já se defenderam aí, gente. Pode ser uma influência boa, né? Luiz diz que ele me resgatou, não é? Ele não fala isso para vocês? Eu sou uma influência maravilhosa na vida dele. Eu influencio positivamente, né? Por que tem que ser negativamente? Não é não? Léo é um marido sensacional, né, Bartira? É uma influência positiva, né? Vamos ver aqui. Né? Adenauer diz assim, ó, são gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Somos nós, né? É o que eu acabei de falar. Basta a gente estar passando por algum conflito, por alguma questão, que aquilo se torna o mais importante, né? E eu quero resolver a minha questão. Né? É muito difícil que a gente tenha essa complacência com o outro. Na hora da aflição, a gente quer resolver o meu problema, é a minha dor que é verdadeira. Né? E quem é que não passa por isso? Todos nós. Né? Nós somos esses espíritos aí que sofrem, né? Que estão em conflito com o mundo, com a vida, com Deus, com o amor, com todo mundo. Né? E aí a gente acaba influenciando as pessoas negativamente. Ou... no caso, né, clássico, que é de espírito desencarnado por um encarnado, ele quer resolver o problema daquela forma. Né? Por isso, também existem as mediúnicas de desobsessão, que servem para quê? Para doutrinar, para botar o cara ali na linha? Não, para conversar, para fazer ele enxergar, né, de um outro prisma, de um outro ângulo, né, aquela mesma história, para ele ver que existem caminhos diferentes. É esse que é o objetivo das mediúnicas de desobsessão, né? Não é aprisionar ninguém, nem levar à força. É fazer, assim como no nosso cotidiano, no nosso mundo aqui, né? Nos encarnados, né? Às vezes a gente está ali batendo o pé naquele problema, naquela coisa, aí chega uma amiga e diz assim, amiga, você já pensou sobre isso? Não pode ser assim, assim, assim. É uma outra visão, né? Uma outra perspectiva. Quando você está fora do olho do furacão, aquela pessoa que está fora daquele problema, ela consegue enxergar outras soluções, outros caminhos, outras alternativas. Né? Então, isso é o que acontece na mediúnica de desobsessão. E aí a gente, Adenauer tira ali o que a gente viu no Evangelho segundo o Espiritismo, que são espíritos maus. Não, são pessoas. Né? Pessoas que sofrem como todos nós, altos e baixos, problemas, momentos, né? Aquilo que eu falei ali para a Ana. Tem dia que a gente está amor, paz e alegria, tem dia que a gente está raiva, estresse e agonia. Né? Nossa vida é assim o tempo todo, certo? Você quer falar, chefinha? Não, está só me olhando, né? Chefinha, não tem mais tempo de quê? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Esse texto é grande, mas eu achei ele importante, por isso eu trouxe ele ipsilítido do que está escrito no livro. Né? Que Adenauer fala assim, ó, não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencesse a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnadas pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações da realidade, isto é, não são permanentemente obsessores. Né? Adenauer falou lindamente, com as palavras dele, o que eu acabei de dizer para vocês, todos nós. Né?
E Adenauer também faz uma brincadeira que ele diz assim, essa é a nossa melhor versão, né? A versão que nós estamos hoje. Então, quem nós já fomos no passado, né? A gente hoje se bota como vítima de tudo, né? Ah, eu que estou sofrendo, eu que estou sendo perseguido, eu que estou sendo obsediado, né? Mas e quem eu já obsediei? Eu já fui algoz de alguém também, ou eu posso até estar sendo hoje, né? Mas a gente sempre se coloca ali no papel de vítima. Então, algumas frases soltas, né, de Hermínio de Miranda, que diz assim, ó, o obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos e séculos. Allan Kardec diz, as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Então, não há obsessão se eu não permitir. Para que eu seja obsediada, eu preciso permitir que esse processo aconteça. Eu posso não permitir e não vai acontecer. Né? Sabe, vou eu para outro ditado, quando um não quer, dois não brigam? É exatamente isso. Então, ó, se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que se encontra na receptividade do obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. Nosso pensamento é a radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa atração. Então, acentuando, você viu essas palavras ali? Acentuando. Então, aquela pessoa que diz assim, o fulano cometeu isso porque estava obsediado. Ele nunca faria isso. Faria. Faria porque tudo está dentro de nós. O mal está dentro de nós, o bem está dentro de nós. Né? Nós somos mal e bem, luz e sombra. Então, o que acontece no processo obsessivo? Essas coisas que a gente abafa ou que a gente tenta, né, direcionar, né, ali direitinho, elas são acentuadas. Nenhum obsessor planta nada em ninguém. Tudo que a gente faz sob a direção de um processo obsessivo é meu. Eu não teria coragem de matar alguém. Teria. Eu não teria coragem de trair ninguém. Teria. Tudo está dentro de mim. Né? O que é mais forte é o que eu alimento. Mas ele está lá. Né? Está lá, está quietinho, certo? Ó, eu achei isso aqui na internet e trouxe, né? Que é o que eu falei, ó. O universo não traz o que você quer, traz apenas o que você vibra. Então, o que eu quero? Luz, estrelinha, né? Mas o que eu vibro? Aqueles raios lá ali, né? A nossa energia. O que eu penso que eu vou receber? Luz, estrelinha. O que é que eu recebo? O mesmo raio, né? Então, é a história do que eu falo, do que eu penso, do que eu sinto. Né? Tem que estar em conectividade. Se não tiver, não funciona. Então, ó, várias expressões de um mesmo problema. De desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e a autoobsessão. E a obsessão recíproca. Existem todas essas direções aí do processo obsessivo. Né? A gente só fala do desencarnado para o encarnado. Mas existem todas essas direções. Por quê? Porque somos espíritos e espíritos influenciam uns aos outros. Certo? De desencarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado, que eu falei. De encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Obsessão recíproca é aquela em que o espírito obsedia o outro. A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. Nesse caso, a relação se transforma em simbiose. Um não consegue viver sem o outro. Vocês conhecem casal assim? Né? Estão ali entre tapas e beijos, mas não conseguem se separar, porque virou uma simbiose. Né? Um não consegue mais viver sem o outro. É a obsessão da mesma forma. E a autoobsessão é aquela obsessão que começa comigo sozinho.
pelo processo de culpa, de remorso, né? A gente vai abaixando a nossa energia, vai entrando naquele buraco escuro, né? E vai se deixando se deprimir sozinho. Não tem espírito envolvido. Mas, por eu estar com essa vibração baixa, essa energia lá embaixo, eu começo a atrair outros. Certo? Mas não é uma questão assim, um espírito chegou para me fazer algum mal. Não, foi eu mesmo que comecei isso, sozinho. Certo? E aí vamos para as classificações de Kardec, né? Kardec classificou a obsessão em simples, fascinação e subjugação. Kardec estabelece uma classificação de acordo com a intensidade da influência dos espíritos, que nos permite entender melhor a obsessão. Para ele, a obsessão é simples, fascinação ou subjugação. Graus da intensidade. Então, vamos lá, ó. Na obsessão simples, é uma influência simples, vibrações energéticas, auras que se mesclam. Então, é a gripe, o resfriado, a dor de cabeça que eu falei. Todo mundo passa por esse processo aí. Não tem nenhum aqui dentro da sala, nem encarnado nem desencarnado, que não tenha passado, pelo menos uma vez, pelo processo de uma influência ou de uma obsessão. Certo? Na fascinação, já começa a ficar mais intenso, o domínio da vontade, a confiança cega, e a pessoa que está no processo não considera que está sendo obsediado. É aquele segundo passo que eu falei para o Júlio para a gente não deixar chegar lá. Porque, geralmente, quando a pessoa está nesse processo, ela já não quer ouvir sua opinião, né? Ela já não quer ouvir a sua ajuda, ela já acha que você que está com inveja, você que está querendo atrapalhar, né? Aí o negócio começa a ficar feio, certo? E o terceiro, que é a subjugação, já é a paralisia da vontade, livre-arbítrio enfraquecido e hipnose profunda. É aquela pessoa que chega no grau de fazer coisas inapropriadas, sabe? Aquela pessoa que fala palavras inadequadas na hora que não deve, arranca roupa onde não pode, perde o caminho de casa, não sabe mais onde está falando. Que é muito confundido, né, muitas vezes, com surtos. Né? A pessoa entrou em surto, às vezes está num processo de obsessão, de subjugação. Né? E aí, quando chega nesse momento, gente, não tem mais só mediúnica de desobsessão que resolva, não. Aí tem que ser 3 intervenções juntos, né? Que é a psicoterapeuta, né? A terapêutica, melhor falando, a espiritual, que é um tratamento espiritual, e precisa de remédio, de medicamento, né? A psicoterápica, porque senão não vai, né? Precisa de intervenção séria. Então, qual é a grande sacada? Não vamos deixar chegar nesse momento, né? Adenauer, lá nesse livro de vocês, diz: por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir sua vítima. Obsessão simples. Ela influencia na atitude, na afetividade e na cognição. São esses 3 campos que começam a ficar diferentes. Então, é o nosso grande alerta aí. Vamos alertar, né, na minha atitude, na minha afetividade, na minha cognição. Na vontade, na emoção e no raciocínio. Na fascinação, são outros campos que são afetados. Já vai mais para o mental. Então, na personalidade, no campo emocional e na expressão verbal. A fascinação é uma obsessão que acontece muito com os médiuns, né? Quando as pessoas começam aí no processo de mediunidade, podem sofrer muito o processo de obsessão e chegar ao segundo passo, que é a fascinação. Né? Aquele momento que a gente não ouve o coordenador da mediúnica, não ouve o colega, né? Pode... Não, deve estar com inveja, né? Aquela coisa. E a subjugação lascou tudo, né? Foi o que eu falei.
Gente, é bom lembrar, né, que não é uma coisa que acontece com todo mundo, não, viu? Você chegar no processo de subjugação é um caminho a ser percorrido, não é assim, eu fui obsediada hoje, daqui a 15 dias eu estou em subjugação. Não é assim, não. É um processo lento, né? A gente tem tempo para resolver isso, né? E aí os campos que são afetados, o do eu e na atividade, o pensamento, a realidade, a consciência e a vontade, né? O seu eu fica ali suprimido, é a outra mente que te comanda, você já não consegue mais comandar o seu comportamento. Os fatores que predispõem à ocorrência da obsessão: as imperfeições morais, como diz Kardec, né? O equilíbrio emocional, álcool e entorpecentes em geral, ambientes e os complexos. Tudo que leva a gente a um estado alterado de consciência baixo, né? Então eu tomei um copo de cerveja, uma taça de vinho, eu estou suscetível a uma obsessão? Tá. Eu tomo vinho também, viu, gente? Também tomo cerveja. Estou fazendo apologia a não beber, não é isso, não. Né? Mas a gente entra num estado alterado de consciência. O que vai determinar isso ou aquilo? O meu sentimento, a minha vibração, a minha sintonia, né? É diferente. Eu tenho uma regra comigo, né, particular, que eu só consigo beber no dia que eu estou muito legal. Né? Tem gente que fala assim, não, hoje eu estou merecendo tomar um copo. Porque o que eu estou merecendo? Eu tive um dia ruim, estressante, estou angustiado, estou nervoso, aí vou tomar um copo. Qual é a energia que eu vou emitir com esse copo que vai me levar a um estado alterado de consciência? E quem é que eu vou atrair para perto de mim? Né? Tem gente que vai para a balada com a vontade de arrumar confusão. Já sai de casa com a vontade de arrumar confusão. Né? Então, isso não é porque eu bebi, eu vou ser obsediado. Não. É um conjunto de coisas. Né? Agora, a gente tem que entender que te leva a um estado alterado de consciência. Eu tomo 10 copos e fico de boa. Mentira. Né? Isso é comprovado cientificamente. Né? O bafômetro está aí que não nos deixa mentir. A gente perde, né, o equilíbrio, o raciocínio, tudo fica mais lento. Então, a gente entra num estado alterado de consciência. Certo? Diga. Todos os níveis de obsessão podem se dar também de encarnado para encarnado? Todos os níveis. Deu um nó aqui. Todos os níveis de obsessão podem se dar em todas aquelas direções e em todos os níveis. Não tem diferença, não. Tá? Os ambientes que propiciam isso. Vamos a alguns exemplos para vocês entenderem. Hospital, cemitério, boate, baladas, motel, né? Tudo isso. Então eu trabalho no hospital, eu estou sujeito a uma obsessão? Eu trabalho no cemitério, eu estou sujeito a uma obsessão? Eu vou a um enterro, eu estou sujeito a uma obsessão? O que vocês acham? Depende de como eu entrei lá e de como eu saí de lá. Por que diz que é ambiente propício a isso? Porque a energia que está naquele local é essa energia. Você vai se conectar com aquela energia se você permitir. Né? Ninguém tem dentro de um cemitério uma energia de alegria, paz e amor, felicidade. Tem? Vocês acham que a egrégora de um cemitério é essa? Vocês acham que a egrégora de um hospital é essa? Vocês acham que a egrégora de um motel é essa? Os casais casados, os namorados também vão ao motel. Vão sim. Mas qual é a população que está lá, 90%? Né? Então, qual é a energia que está ali? Da culpa, da traição, do estou fazendo errado, né? Então, todos esses locais, o hospital também tem energia de alegria? Tem nascimento, né? Tem recuperação, tem cura, tem tudo isso. Mas o que é que predomina? A dor, a angústia, a incerteza, o medo, né? Por mais o seu filho se arranhou, quebrou o braço, você entrou no hospital, você sabe que ele não vai morrer.
Ele vai só botar um gesso, mas você está angustiado, você está nervoso, você fica, né? E aquela energia está ali. Então, o hospital, predominantemente, tem uma energia, uma vibração baixa. Eu vou entrar no hospital e vou ser obsediado? Não. Mas, se eu permitir, vou. O cemitério igual, o motel igual, todos os ambientes são assim, né? Então, são sujeitos, não significa que vai acontecer. Diga, Everton. Bem, é mais um relato, porque é algo que aconteceu que eu nunca tinha visto, tinha passado antes. Eu fui a um enterro de um ex-colega, né? Ele faleceu e a família colocou música, mas música alegre para tocar e tudo mais. Eu achei bastante interessante, porque, como você relatou, né, é justamente um local, simbolicamente, que de muita tristeza, muita angústia, sofrimento, tristeza, enfim. E realmente, com a música, talvez dando buscando uma outra conotação entre todos os familiares, porque estava a esposa e os 2 filhos dele, né? Eles não estavam se acabando de chorar, nem coisa nenhuma. Eu não quero falar aqui, nem fazer nenhum tipo de julgamento, longe de mim, mas eu acho que o objetivo era justamente tentar dar um outro sentido e deixar menos sofrimento para a família. Menos sofrimento. É mais um relato isso aí. O sofrimento estava presente, não tem como não estar, né? Mas deu uma melhorada na energia, né? Algumas culturas levam isso de uma forma diferente, né? Lá para os Estados Unidos, por exemplo, tem recepção, o pessoal se preocupa, lá é uma festa, né? Enfim, isso ajuda, né? Não é verdade, não é dizer assim, mudou completamente a energia, não, né? Mas deu uma aliviada, né? É diferente de estar todo mundo se acabando, sofrendo, chorando, não sei o quê, e está só a metade sofrendo e a outra metade tentando equilibrar. Já dá uma equilibrada, né? Ajuda. Alguém quer perguntar aí? Não? Você foi para esse lado, eu achei que ia. Então, onde começa a obsessão? Nos complexos psicológicos. O que são os complexos psicológicos? Vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando ao nosso aparelho psíquico, a mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Então, vocês já devem ter ouvido falar, fulano tem um complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de herói, complexo do não sei do quê, né? São as palavras que os psicólogos usam, que são como gavetinhas lá na nossa mente, né? Então, eu tive uma experiência quando criança que me trouxe uma emoção triste. Ela vai para aquela gavetinha. Quando eu estava adolescente, eu tive uma experiência diferente, mas que me trouxe a mesma tonalidade afetiva. De adulta, eu tive imensas experiências, diversas experiências, que me trouxeram a mesma tonalidade afetiva. Foi para a mesma gavetinha. E aí isso vai formando os seus complexos. Certo? E é por aí que os obsessores caminham. São os veículos, né? É o que eu falei no início da aula. É o que eu falo, mas não é o que eu sinto. Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa que toca lá no seu complexo. Você se mantém ali, cara de grega, de egípcia, nada me abalou, mas por dentro você está remexida, porque tocou lá no seu ponto fraco, no seu calo, como diz o povo, né? Pisou no meu calo, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisa, às vezes nem por querer, sem querer, e tocou lá no seu complexo. Nesse momento, sua vibração, né? E se tem um oportunista, aí vamos para lá, gente. Um obsessor, o cara que está ali querendo te ferrar, né? Ele fica esperando esse momento, certo? Então, volto lá. Qual é a fórmula mágica? Orai e vigiai. Vamos descer a energia, mas vamos subir, né? Vamos ficar triste, mas vamos ficar alegre. Vamos ficar com raiva, mas vamos ficar feliz. Vamos manter esse equilíbrio, o caminho do meio sempre, né? A gente não pode polarizar nem para um lado nem para o outro, certo? Quem eu estou atraindo? Atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental, né? Só reafirmando aqui tudo que nós conversamos o tempo todo. Sua frequência energética diz o que sua vida é hoje.
Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos, né? A gente não pensa isso, a gente não reflete isso. Que é como eu estou conduzindo, como eu estou me comportando, como eu estou me relacionando, como eu estou sentindo, como eu estou elaborando as coisas que chegam até mim, os conflitos, os problemas, as questões. Isso tudo é o que vai conduzir a minha vida, né? Não é o que eu falo ou como eu me apresento, né? É como eu estou elaborando isso dentro de mim. É eu comigo mesma. Não existe mentira. A gente pode mentir para todo mundo. Eu posso mentir para todos vocês aqui, né? Mas o que está acontecendo dentro de mim é o que vai conduzir a minha vida. É o que vai trazer para perto de mim boas ou mais energias. Mentes que se assemelham comigo. Certo? E aí, esse textinho aí de Adenauer não está em nenhum livro, não. Adenauer publicou no blog dele, né? E eu achei ele sensacional, achei que ele se encaixa com a nossa aula, que ele diz assim, ó, perfume é o título, né? O que você exala? Qual é o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos, mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração, para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. O mais importante desse texto que eu achei é que ele diz assim, ó, é um perfume... cadê? Onde está escrito? Que atinge... Onde está, gente? Não, não é. Cadê? Onde foi? Sua exalação é inevitável e constante, né? É aquilo que a gente falou. A gente tem 9 milhões de pensamentos por dia. É inevitável e é constante. O que eu falo durante o dia não importa absolutamente nada. O que importa para a vida, né, é que ele é inevitável. Eu posso falar o que eu quiser, mas o que eu estou exalando, né, vamos entender essa exalação desse perfume como a energia que a gente está mandando para fora. O que eu estou emitindo para o universo, o que eu estou emitindo para as outras pessoas, o que eu estou emitindo para todo mundo, é o meu perfume, né? Eu posso estar com um perfume francês aqui mais chique, mais caro, custa R$4.000 o frasco, mas o meu odor energético é péssimo. Então, o meu perfume de R$4.000 não vai influenciar em nada na minha vida, na condução da minha vida. O que vai influenciar a minha condução da minha vida é o meu odor energético, né? É o meu perfume energético, né? Então, tem dias que o meu perfume não está muito legal, energético, mas eu preciso que ele esteja. Então, eu preciso tomar conta de mim, né? Eu perguntei a vocês lá no início da aula, como é que foi a semana de vocês do sábado passado até esse sábado? O que será que vocês exalaram aí durante a semana? E eu me perguntei isso também, né? Será que eu tive boas companhias? Será que eu tive mais companhias? Será que eu fui mais bem assediada ou menos bem assediada, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. E se a gente não gostar da resposta, a gente tem que mudar, né? Se a gente não gosta do que a gente está recebendo, a gente tem que mudar o que a gente está dando, né? Francisco, né, que está ali, ó, Francisco de Assis ensinou isso, né? Dando que se recebe. Então, eu só vou receber o que eu estou dando.
Se eu estou dando vibração elevada, amor, paz, harmonia, tranquilidade, né? Repito o que falei para a Ana, ninguém está paz e amor todos os dias, mas a gente tem que tentar fazer isso todos os dias. Não é fácil, não, gente. Né? Eu acho que deve ter gente que está pensando aí assim, a Alessandra está falando ali, parece até que é fácil. Não, não é, eu sei que não é. Né? Às vezes eu brinco com o Luiz, eu digo assim, nós somos uma fraude, né? Quando a gente está assim no lesco-lesco, né? Nas agonias do dia a dia, porque às vezes é assim que eu penso, porque às vezes a gente está aqui com o microfone na mão e vocês acham que a nossa vida é good vibes. Não é não, gente, é problema em cima de problema, é luta por cima de batalha, né? E a gente, mas qual é o grande lance? É isso, né? Pô, eu não posso estar assim, não é isso que eu falo, não é isso que eu acredito, né? Então, vamos mudar. Todo mundo tem direito aí aos seus altos e baixos e não tem como viver nesse mundo sem ser assim. Mas a gente tem que estar percebendo aí qual é esse perfume que a gente está exalando, né? Se eu estou fedendo mais ou se eu estou cheirando mais, né? Para o nosso bem, não é para ninguém, não é para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para os meus filhos, é para mim, porque a evolução é individual, certo? Combinado? Então, eu quero fazer esse convite para vocês, né, que essa semana a gente perceba aí. Semana que vem, sábado que vem, eu vou perguntar de novo para vocês qual foi o perfume que vocês exalaram durante a semana. Eu vou fazer isso comigo também. Tá? Eu sei que às vezes a gente chega à noite cansado, tem dia que a gente não sabe se toma banho ou se come, né? Porque é tão cansado que a gente tem que escolher se come ou se toma banho. E tem gente que dorme sem tomar banho e sem comer, de tão cansado que está. Eu sei que a nossa vida é assim, é correria, né? Mas que a gente não conseguiu de noite, na hora de dormir, de manhã, quando você acordou, também é correria, Alessandra. Quando toca o despertador, não tenho tempo nem de pensar. Eu já levanto, já escovando o dente, entrando no chuveiro, mas não é possível. A gente tem que ter um minutinho aí do dia para a gente pensar assim, vou lembrar o que a Alessandra falou, eu vou pensar qual é o perfume que eu estou exalando. E quando a gente se aborrecer, né, durante o dia, no trabalho, com os filhos e tudo, vamos respirar, contar até 10, né, tentar mudar essa energia, porque não vai mudar em nada. Essa semana aconteceu uma coisa lá em casa. Meu filho comprou um fonezinho desses, né, sem fio, de uma China dessa aí, que eu não sei qual foi essa loja aí, né? Aí usou o primeiro dia, o segundo dia o bendito não quis carregar de jeito nenhum, né? Aí ele começou a se estressar. Não é possível, mãe, porque gastou dinheiro à toa. Por que e agora? Porque não troca, porque vai mandar para não sei para onde, porque não sei o que. Eu falei, meu filho, bota ali para carregar e esquece, né? Daqui umas 2, 3 horas, você vai lá ver se o bichinho reviveu. Aí ele esqueceu, foi fazer outra coisa, passou umas 3 horas, voltou ele lá, mãe não acendeu, não falou nada, não disse nada, morreu. E agora, mãe, eu falei, esse estresse todo que você está tendo aí, vai mudar alguma coisa? O fone vai voltar a funcionar? Não. É de alguma loja que a gente pode ir lá, está na garantia, vai reclamar, vai trocar, vai falar com o vendedor, com o gerente, vai resolver? Não é. Né? É de uma loja dessa da China, aí, que eu não sei qual foi que ele comprou. Né? Não vai resolver. Então, é dinheiro gasto que foi jogado fora, porque está com defeito, pronto, acabou. Então, é isso que a gente tem que fazer durante o dia. Né? Pensar assim, esse estresse todo vai resolver alguma coisa? Se vai resolver, até vale a pena eu ir lá na loja reclamar para ter a resolução do meu problema, mas não vai resolver. Então, o que eu vou conseguir com isso? Primeiro, fisicamente, prejudicar meu fígado, meu estômago, meu coração, meu cérebro, meu psicológico, né? Tudo isso, irritar as pessoas que estão à minha volta e atrair para perto de mim gente irritante igual aquele momento. Mentes semelhantes. Né? Então, esse é o convite. Quando a gente for se estressar, ficar triste, não sei o quê, tem algum motivo? Vai mudar alguma coisa isso? Se eu gritar com fulano ali, gritar com o filho, com o marido, se eu gritar com ele, ele vai me obedecer? Na maioria das vezes, não.
né? Acabei de falar isso, foi com a Lê, não foi ali fora? Não, foi com o Rodrigo. O Rodrigo falou assim, você dá ordem? Eu falei, não dou ordem nem nos meus filhos. Né? Ela quer falar aqui. Eu não dou ordem nem nos meus filhos. Ainda houve um momento que eu ainda dava ordem, eles obedeciam. Hoje em dia eu tenho que negociar, porque a ordem não funciona mais. Né? Então, gritar com o marido, com a mulher, com o funcionário, com o patrão, com não sei o quê, vai resolver? Não, vou baixar minha energia, vou baixar minha vibração, vou baixar minha sintonia, vou atrair para perto de mim pessoas ruins, iguais, encarnados e desencarnados, né? Porque tem aquele coleguinha do trabalho que está doido por uma picuinha, igual aquela criatura ali, intrigueira, né? Está doida por uma picuinha, aí fala, isso mesmo, Paula, foi bom, isso que você disse, eu estava doida para dizer isso há muito tempo, né? Aí juntou eu, a Ana Paula e mais os dois que estão aqui que a gente não está vendo, né? Então, é só isso que a gente consegue, né? Diga, Paula. Ale, os casos de suicídio, a obsessão, subjugação... Subjugação. Sim. Para a gente ver o tamanho do grau da intensidade, né, disso. Sim, alguns suicídios são atribuídos, sim, à subjugação. Acontece, né, infelizmente. Mas não é um caso, viu, gente, que seja todo dia, não. A gente dizia assim, aconteceu porque estava num processo avançado de obsessão. A gente fala porque existe, né? Porque Kardec classificou dessa forma, mas não é uma coisa muito comum, não. O comum é a obsessão de todo dia, né? Mudei o comportamento, estou irritadiça à toa, estou triste, melancólica, mas não é o meu perfil. Isso tudo são os sinais de alerta que a gente tem que observar. Tá certo? Então, semana que vem, a gente vai falar da desobsessão. Então, a gente vai entender vários métodos, vários caminhos, né, que a gente tem para que esse processo não se conecte, para que não aconteça. Tá certo? Mas... alguns spoilers, né? Pois é. Mas, hoje, a gente falou o que é o processo e como ele acontece. Certo? E o convite é que vocês percebam aí qual é o perfume que vocês estão exalando essa semana. Semana que vem eu vou começar a aula perguntando para vocês. Eu não vou querer saber a resposta, não. Eu vou querer que cada um responda aí mentalmente para si mesmo, né? E aí, como vocês já estão com esse convite na cabeça a semana inteira, eu tenho certeza que na semana que vem a resposta vai ser positiva. Sabe por quê? Porque todo mundo vai se policiar essa semana, né? E é isso que eu quero que aconteça, né? Que a gente se policie constantemente, orar e vigiar. É um exercício, né? Tudo que a gente vai fazendo na prática, né? Praticando, se torna um hábito, né? Não vira mais uma dificuldade, se torna um hábito, certo? Então, semana que vem a gente vai falar sobre obsessão. Por hoje, acabou. Um beijo para vocês e até sábado.